Eu achei que ia ser melhor estudar em casa, porque o ensino de vocês era mais direcionado. Eu sou de Natal, eu resolvi fazer engenharia de computação porque eu sempre tive interesse em tecnologia e tal, e tava precisando de um curso que, no fim das contas, equilibrasse o ganho de dinheiro com o meu interesse. Aí eu dei uma pesquisada, pensei em ciência de computação, pensei em TI, pensei em arquitetura, parar em medicina, andei em todo canto, mas acabei parando em engenharia de computação porque eu achei que ia dar um equilíbrio melhor para minha vida. Isso aí é desde os 11 anos que eu fui com uma psicóloga e ela falou que a pública era muito melhor que a particular. Sobre escola, faculdade, o que ia fazer da vida e tal. E ela falou que as universidades públicas eram sempre muito melhores do que as particulares. No começo, a escola particular era melhor que a pública e depois invertia. Aí eu fui estudar pra ver se era verdade e realmente era. Mas aí aí eu saí procurando pra ver onde eu queria fazer. Juntei com um amigo meu e os planos eram ir pra Unicamp. Aí a gente ralou muito, mas nenhum conseguiu, mas acabamos em duas públicas diferentes, ele no Rio e eu em Fortaleza. Então, desde os 11 anos eu tive essa meta na cabeça, mas eu não tipo, tornei aquilo um objetivo de vida. Eu fui fazendo a minha parte na escola e fui andando. Mas aí quando chegou no primeiro ano do ensino médio, que eu tive uma queda muito grande de nota, aí eu falei, não, agora o negócio ficou sério, tem que estudar de verdade. Aí comecei a procurar formas mais eficientes de conseguir aumentar minhas notas e tal. E foi basicamente essa minha preparação. Porque o mundo de coisa que eu já sabia não se comparava com o mundo de coisa que tem pra saber. Especialmente o da Unicamp, que ele tinha um edital um pouco mais avançado, por assim dizer. Na parte de matemática, na parte de história, na parte de geografia, eles cobram os conteúdos mais tradicionais, de decorar e sem aquelas questões contextualizadas. Eles dão assim, não, essa matriz aqui tal, diga a matriz que você multiplica por ela para dar a matriz tal. Aí tem lá as alternativas. Aí não, no tal canto, tem isso aqui, que canto é esse? É umas questões mais que exigem que você tenha mais conhecimento prévio do que eles te darem o contexto e você se orientar por ele, como o Enem faz. O maior problema até hoje é disciplina. Porque eu marcava um horário pra começar e ficava, não. Vamos supor que eu marquei de 2 horas. Aí não, 2h30 eu vou. 3 horas eu vou. 3h30 eu vou. 5 horas eu vou. Aí quando via, passou o dia inteiro. Então, o quadro meio que me forçou a fazer isso, porque senão eu não tinha como acompanhar o cronograma. Porque eu tava, entre aspas, sozinho. Não tinha ninguém pra ficar me cobrando, me exigindo de mim. Fora as pessoas da minha família, né? Era uma sensação de mal-estar, né? Até hoje. Porque você olha pra trás, vê que o dia inteiro passou e você não concluiu nada. Aí, depois de enrolar um pouquinho, eu consegui desenvolver um pouco mais. E o curso do quadro, por ter um cronograma altamente organizado, me ajudou, porque eu sempre sabia o que eu tinha que fazer. Aí eu escolhia lá os tópicos pra fazer questão e tal, e a meta era tipo 60, 70 questões por dia. Nem sempre eu conseguia cumprir, mas ajudava. Saber o que fazer ajudava. Entendido. E como você conheceu o método quadro, Igor? Foi por um amigo meu que ele tinha essas questões. Ele usava vocês mais de banco de questão do que como cursinho. Porque ele puxava
ele puxava questão, ele queria fazer um outro vestibular também, não lembro qual era, e ele ficava puxando questão avançada de vocês e me mostrando. Aí eu falei, poxa, tem esse cara aí já passou no que ele queria e tal, e eu ainda tô parado. Aí, como é que é o nome do cursinho? Quadro. Aí puxei lá e fui fazendo. E eu tive sorte, porque eu ia para um cursinho físico, mas eu comprei o quadro em 2020. Aí foi no ano da pandemia, então de qualquer forma ia ser um curso à distância. Não, eu iria fazer, mas eu achei que ia ser melhor estudar em casa, porque o ensino de vocês era mais direcionado. Exatamente, foi o fator-chave de eu ter escolhido um curso em casa, apesar de exigir mais do que no particular, justamente por conta dessa questão da disciplina. O que ele achava que ia acontecer é que ele ia comprar esse negócio e depois de, tipo, 2 meses eu ia falar assim, não, eu preciso de um curso presencial. Só que depois de 2 meses de ter comprado o quadro, tudo fechou. Aí de qualquer forma eu tenho que estar em casa. A maior dificuldade era justamente essa de me policiar. Porque eu não sabia se era melhor fazer assim. Não, eu faço pelo número de questões, eu faço pelo número de tópicos, eu faço na ordem que tá lá, eu faço numa ordem minha, eu pego o que eu não sei ou o que eu já sei, o que eu já sei, eu lembro, mas talvez eu precise reforçar. Então, a maior dificuldade em si era saber justamente mais o que fazer e como fazer aquilo que precisa ser feito. Como o quadro justamente ele já deixava isso aí organizado para você, basicamente dado na sua mão, a apostilazinha lá que eles tinha a aula, tinha as questões, e eu basicamente eu depois de um tempo comecei a estudar até ficar satisfeito com o que eu estava sabendo. Sim, eu acho que a organização da plataforma ajudou bastante. A marcação das estrelinhas também do ranking, para você saber como você estava em comparação aos concorrentes, era muito bom. Chegou um tempo que eu comecei, que eu já estava confortável e ao invés de pegar o quadro para estudar, eu pegava as questões do vestibular. Pegava tipo Unicamp e ano tal, aí ia por lá. Que aí eu já estava mais confortável, confiante e tal, e aí tinha resultado em fazer a prova. As questões, sem dúvida. Muito pouco. Eu acho que eu só usei uma vez, 2, que era um negócio que eu realmente não estava entendendo de forma alguma. Porque normalmente a dúvida que eu tenho, outras pessoas já tiveram, já tem no comentário. No geral, a velocidade que eu faço a questão e a facilidade que eu tinha de consultar o conteúdo, o conhecimento na minha cabeça melhorou bastante. Mas pelo costume mesmo, de todo dia eu ter a iniciativa de levantar e fazer as coisas. Por mais que, como eu já falei, tivesse problema na disciplina e tal, isso aí foi escalando e com o tempo começou a virar rotina. E foi o que mais me ajudou como pessoa e no vestibular também. Porque eu não conseguia traçar os objetivos e fazer. Aí depois que eu comecei a estudar com a metodologia, eu comecei a me organizar melhor. É uma sensação fenomenal, né? Não tem palavras que descrevam a sensação de liberdade, de você ter essa responsabilidade. E você não ficar dependendo mais de uma pessoa, ficar te cobrando e tal. Pra mim, isso é tudo que vale. As provas antigas, elas dão pra você uma base do que vai aparecer na prova nova. Por exemplo, você vai pegar os livros das provas antigas. Normalmente, eles trocam 2 ou 3 livros por ano. Então, você já tem uma base de o que vão te perguntar sobre cada livro da prova de português, por exemplo. Você sabe que na prova de matemática vai cair matriz, vai cair probabilidade, vai cair polinômios, que são coisas que você não vê na prova do Enem, que normalmente muitas pessoas não dão muita atenção. Então você já foca nessa parte também. Quando você faz a prova de geografia, você sabe que vai ser um conteúdo mais pragmático, que não vão te dar muito contexto das coisas, vão te perguntar o que tem ali em tal canto, e você vai ter que acertar.
como fazem a prova de outros vestibulares do Rio e do Sudeste. Eles cobram muita coisa de lá. Então, depois eu fui fazer o vestibular da Unicamp. Infelizmente eu não consegui passar, mas entrei em outra universidade e desde então a gente tá no mesmo regime do quadro que eu tava, que era justamente o ensino à distância. Então eu comecei a me organizar de uma forma semelhante à que o cursinho oferecia, que é o que é que eu tenho que fazer, se tem aula para fazer, ou se tem aula para ver, se eu posso fazer alguma questão, porque tem professor que dá material de base, tem professor que não dá, e isso aí virou minha rotina diária. Muita coisa que eu faço hoje no ensino à distância derivou do quadro, muita coisa que eu faço hoje no ensino à distância derivou da metodologia do quadro. Continuo usando a metodologia na minha faculdade, só adaptei algumas coisas porque não vem tudo prontinho. Assim, ainda não, porque eu ainda estou no ensino à distância. Se eu tivesse presencialmente, provavelmente eu ia conseguir ver o mundo de coisa que a universidade oferece. Que é justamente a oportunidade de pesquisa, de estágio, disso, daquilo outro, e você trabalhar no que você realmente gosta e do que você está a fim de fazer. Eu tentei entrar em uma pesquisa, mas infelizmente não deu muito certo, porque só tinha voluntário, o professor resolveu fechar. Mas isso aí com o tempo vai aparecer, eu tenho certeza. Porque tem muita coisa sendo desenvolvida e muita oportunidade pela frente. Poxa, eu nunca pensei que ia fazer pesquisa acadêmica, né? Que foi o que eu fiquei um tempo fazendo. Que é ficar lendo artigo, ficar buscando informação, ficar buscando mínimos detalhes para você aprimorar um método. Até hoje foi mais longe que eu cheguei de uma sala de aula. Eu acho que você aprender a buscar informações de forma pragmática, de forma consistente, não ser simplesmente, vou olhar aqui. Para mim isso é importante, porque eu não sei o tanto que lá na frente eu vou precisar da profundidade das informações. Esse ano ele vai ser, porque o primeiro ano de engenharia ele é bem genérico, né? É o ensino da química, da física e tal. Esse ano, ele vai ser um estudo muito mais direcionado. A gente vai aprender sobre programação orientada a objetos, a gente vai aprender sobre circuitos digitais, e a gente vai ter que aplicar o conteúdo que a gente aprendeu nos 2 semestres anteriores para conseguir ter sucesso nesse novo semestre. Esse ano vai ser para justamente aprender essa parte profissional da engenharia, e não o básico do genérico. Nesse ano de engenharia, a gente vai aprender um conteúdo mais orientado, que vai ser justamente para a parte de circuitos eletrônicos, da programação orientada ao objeto, da aplicação profissional dos conteúdos que a gente aprendeu nos anos anteriores, que era muito teórico, por assim dizer. Então, esse ano vai ser bem mais prático. Literalmente, vai ser a aplicação de tudo que a gente viu. Então, álgebra linear, física e tal, tudo isso aí a gente vai colocar para funcionar dentro de um computador. Quando eu vi meu nome na lista de aprovados, foi uma sensação fantástica, não? Porque não era o que eu queria, mas foi um objetivo muito grande. Foi um objetivo muito grande na minha vida que eu consegui alcançar, que foi a entrada numa universidade pública de qualidade. Porque aqui na minha cidade, a parte de engenharia e a parte não é muito reconhecida como sendo a melhor. E eu tenho conhecidos de lá que obtiveram sucesso no curso nessa parte de exatas e disseram que eles dão todo o suporte. Aí foi um upgrade muito grande na minha vida e eu vou ter que ir pra uma cidade nova e tal. Então, foi muito boa. Eu vou ter que me mudar, vou ter que sair de Natal pra Fortaleza. Não é tão longe, mas ainda é uma mudança. Aí minha irmã mora lá, eu vou morar com ela.
Com certeza ela até hoje não quer deixar eu ir embora. Ela vai sabotar meu voo, vai furar o pneu do carro, vai fazer alguma coisa pra eu não ir. Eu me sinto muito bem, porque vai ser a primeira vez que eu vou sair do ninho, né? Criar minhas próprias asas. Um novo caminho. Além das montanhas, mais montanhas. Olha, de mais importante, fora o conhecimento lógico que eu consegui durante o curso, foi justamente essa autonomia. Eu não precisava ficar ninguém me cobrando, eu não precisava ficar eu não precisar de ninguém ficar me cobrando, eu não precisar de ninguém ficar exigindo de mim, e eu mesmo ter a iniciativa de fazer as coisas que vão colocar minha vida pra frente. Eu acho que do quadro para o resto da minha vida vai ser isso que eu vou internalizar. Para essas pessoas, seja você querendo passar em medicina ou querendo passar em filosofia, fazer a parte de cada dia. E porque se todo dia você fizer um tópico, e tem 30 tópicos, em um mês, é lógico que em um mês você faz tudo. Mas vai ter dia que você não vai se sentir bem, vai ter dia que você não vai estar a fim de estudar, mas se mantenha na luta. Quanto mais você fizer, o pouco que você fizer a cada dia vai colocar você pra frente.